Fala aí, meu povo, tudo certo? Segundo vídeo do dia, esse aqui é para falar um pouco dos 4 jogos dessa semana da Liga dos Campeões e para dar dicas para vocês, para quem quer jogar. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o link da Pinnacle, tem ótimas odds, eu acho que é o principal de uma casa, tem odds boas porque então você tem mais chance de ter mais lucro. Tá aqui embaixo o link para quem quiser se inscrever e aqui também eu vou colocar os palpites com as odds da Pinnacle para vocês. Tá certo? Então bora lá. Hoje tem Chelsea, Borussia Dortmund e também Benfica, Clube Bruges. Amanhã tem Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, aqui de Munique e também tem Tottenham, Milan. Lembrando, para vocês acompanharem os jogos, HBO Max. Amanhã o jogo do Bayern e do PSG só na HBO Max, hein, meu povo? Então, se você não tem, tenha. Porque além do futebol, você também tem ótimas séries, streaming para você. Enfim, assina aí para você assistir o jogo de amanhã e também para acompanhar mais conteúdo. Bora lá. Chelsea e Borussia Dortmund. O Chelsea ainda é um clube muito bagunçado e um time muito bagunçado também. Joga a Premier League com muitos jogadores que não podem jogar a Liga dos Campeões porque não foram inscritos. Por exemplo, jogou o Badiashile, entrou o Madueke no último jogo contra o Leeds, que o Chelsea conseguiu vencer e conseguiu fazer um gol, que é praticamente um evento para o Chelsea nas últimas semanas. O Modric, que foi contratado por 70 milhões, que chegou para jogar, vem desaparecendo do time, já começou a perder titularidade nas últimas semanas, entrando só no segundo tempo, não entrou no final de semana. Lembrando que o time não tem o Thiago Silva até depois da data FIFA, o Thiago ainda vai demorar um tempo para voltar com o problema que ele teve no joelho. Nos últimos 13 jogos, pós-Copa do Mundo, o Chelsea fez 7 gols, faz um gol a cada 2 jogos. Então, se marcou no último, estatisticamente o normal é que não marque nesse. A gente sabe que as coisas não funcionam assim, mas mostra como esse time tem pouco poder de fogo, precisa fazer mais de um gol, a não ser que seja prorrogação, para vencer o Borussia Dortmund e levar a classificação. O Dortmund, por sua vez, apesar de ser um time alemão, de ser um time Bundesliga, que se busca sempre o ataque, tem uma defesa que vem regulando, tomou 8 gols nos últimos 10 jogos, não é uma super média, mas no primeiro jogo dessa sequência ele tomou 3. Ele ganhou, se não me engano, do Augsburg de 4-3. Então, depois disso, nos últimos 9 jogos, tomou 5 gols, uma média de um gol a cada 2 jogos praticamente. Teve Chelsea pelo caminho, teve Leipzig pelo caminho, tiveram jogos duros e que o Dortmund conseguiu resolver bem e com a defesa jogando bem. No vídeo que eu fiz ontem falando sobre os jogos do final de semana, eu falei, né, do tripé de defesa com Schul, Schlotterbeck e Henry Kahn, que eles dão mais segurança para o time do que nas últimas temporadas. O Dortmund vem de 10 vitórias consecutivas em jogos oficiais e eu acho que é bem cotado para se classificar contra o Chelsea. A dica que eu coloquei aqui, abaixo de 2,5 gols, pagando 2. Para mim essa é uma super dica, porque é um jogo que eu espero poucos gols, foi assim no primeiro, e olha que o Chelsea teve inspirado, obrigou o Kobel, o goleiro do Borussia Dortmund, a fazer grandes defesas, não espero um jogo de muitos gols, pode até ser que o Chelsea vença por 2-0 e se classifique, 1-1, 0-0, 1-0 para cada lado. A cota está muito convidativa de achar que vai ser um jogo de poucos gols e o poder ofensivo do Chelsea também nos leva a pensar isso. Vamos ver se acontece. Benfica e Clube Bruges. Vou contar um segredo para vocês, o Benfica deve se classificar, venceu fora de casa por 2-0. Olha o retrospecto em casa do Benfica na temporada, de vez em quando eu olho para baixo, é porque o tablet está aqui, eu estou colando informações que eu anotei antes. 18 jogos do Benfica em casa na temporada, 16 vitórias, 2 empates. É um time muito sólido em casa, que faz muitos gols, que vence muito bem os seus adversários. E o Clube Bruges, que vinha muito bem na primeira fase da Champions, conseguiu a classificação para as oitavas de final, é um clube que está se esfumaçando, né? Que está deixando de ser sólido, está escapando pelas mãos. Já trocou de técnico, ganhou só 2 jogos em 13 partidas pós-Copa do Mundo. Seu principal atacante dessa temporada, o Ferran Jutila, que veio do Barcelona B para o Clube Bruges, porque ele jogou no Barcelona ajudando, mas ele tinha inscrição de jogador de Barcelona B, não marca desde o ano passado. O Jutila tinha marcado em 26 de dezembro, se eu não estou enganado, não marcou ainda em 2 meses e meio desse ano, ficou um tempo fora, machucado, mas já voltou a jogar há 3 rodadas e não marcou. O time vem de uma derrota de 3-0. Enfim, com o Benfica com 2-0 na mão. Eu cheguei a pegar aqui para vocês uma dica de menos de 3 gols nesse jogo. Mas no final das contas, eu acho que se o Benfica sobrar, o menos de 3 gols pode ficar arriscado. Lembrando que o menos de 3 gols, se sair exatamente 3 gols, anula na Pinnacle. Então é o famoso handicap asiático. Mas eu achei arriscado. Procurei uma outra que tem um valor menor, mas acho que tem uma boa chance, que é Benfica menos 1,25
a 1,79. O que quer dizer um menos 25? Que se o Benfica vencer por um gol de diferença, você perde metade do dinheiro jogado. Então, se você jogar R$10 no Benfica a menos 1,25 e o Benfica ganhar por 1-0, ganhar por 2-1, ganhar por 4-3, você perde R$5 se você jogou 10. Qualquer vitória acima de um gol de diferença do Benfica, 2-0, 3-1, 4-2, qualquer coisa assim, você vence. E é claro, empate ou derrota do Benfica você também perde. Mas simplesmente que se o Benfica vencer por um gol nesse menos 1,25, você perde metade do que você jogou. A 1,79. Eu acho que o Benfica deve vencer e eu acho que deve vencer por mais de um gol. Então, aqui é uma boa. Por que não vai no menos 1,5? Porque se for só por um gol de diferença, se no final das contas o Benfica administrar uma vitória simples, você ainda tem metade do valor que você tem de volta para você. Então, por isso eu dou essa dica aqui, porque 1,79 já é uma boa cotação para menos 1,25. Passando para os jogos de amanhã, vou deixar Bayern e PSG por último. Tottenham e Milan. Só uma coisa, Chelsea e Dortmund. Eu acho que é um jogo para empate e que o Dortmund vai se classificar, porque eu sei que vocês gostam de placares e tal. Eu acho que Chelsea e Dortmund é um jogo para 1-1. Eu acho que o Benfica vai ganhar do Clube Bruges de 2-0. Só para passar também um pouquinho de dicas de jogos que eu sei que vocês gostam de resultados. Tottenham e Milan, olha só, o Tottenham é uma graça para você que não torce pro Tottenham. Peguei pós-Copa do Mundo, 2 vitórias seguidas, 3 jogos sem vencer, 2 vitórias seguidas, 2 derrotas, 3 vitórias, 2 derrotas, 2 vitórias, 2 derrotas. Cara, o Tottenham o famoso gráfico de ondas. É impressionante a irregularidade desse time. O lado bom para o torcedor do Tottenham é que ele vem de 2 derrotas, então ele está perto de voltar a ganhar. É uma barbaridade, é muito difícil fazer qualquer prognóstico para jogos do Tottenham para um time que é tão irregular assim. E até se a gente for pegar em número de gols e tal, ganhou do Manchester City de 1-0, aí tomou 4-1 do Leicester, se eu não estou enganado. É um time que, ao mesmo tempo que sai poucos gols, sai muitos gols nos seus jogos. Ganhou do Chelsea recentemente de 2-0 num jogo muito difícil, aí depois perdeu 2 jogos seguidos. Enfim, o Milan, por outro lado, também é um time regular. Teve uma sequência pós-Copa de 7 jogos sem vencer. Aí depois ele ganhou 4 seguidos e ele vem de derrota da Fiorentina. Das 9 derrotas que o Milan tem na temporada, 5 foram por placares que eliminariam o Milan. Tomou por mais de um gol de diferença, né? Ganhou de uma diferença na Itália. 5 das 9 derrotas, mais da metade das derrotas, e muitas delas recentes. Tomou 4-1 da Lazio, tomou 3-0 da Inter, tinha tomado um 5-2 de alguém. Não sei se foi do Napoli, que o Milan perdeu recentemente por mais de um gol de diferença, mas eu sei que na sequência, pós-Copa do Mundo, tiveram 3 derrotas por mais de um gol de diferença. Então, aqui, como o Tottenham é muito irregular e como as odds estão muito justas, eu vou por uma tática que normalmente eu gosto de usar, que é ser mais ousado. Coloquei um Tottenham menos 1. Quer dizer que se o Tottenham ganhar por um gol de diferença e levar o jogo para a prorrogação, a aposta é anulada. Mas o Tottenham menos 1, o que eu espero é que o Tottenham vença por mais do que um gol de diferença, que o Tottenham esteja nesses dias que ele vá muito bem e que ele consiga vencer por mais de um gol. Isso está pagando 2,89. Eu acho muito boa, porque eu acho que o Tottenham é favorito para ganhar do Milan. Eu acho que o Tottenham vai ganhar do Milan. Eu não sei por quantos. Se for só por um gol de diferença, todos a casa, volta o dinheiro e não aconteceu nada. Mas se for por mais de um, paga uma maravilha, 2,89. É a dica que eu dou para vocês. E sinceramente eu acho que essa é uma dica bastante boa. Claro que o Milan pode ser competitivo, pode não deixar o Tottenham vencer e a gente vai perder. Acontece, é do jogo. Mas veremos. Para finalizar, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain é o grande jogo, é o grande finale dessa rodada de Liga dos Campeões. Eu já disse na semana passada, quando eu falei de Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, eu falei no melhor futebol do mundo. Falei também no vídeo que eu fiz mais cedo sobre o Neymar. Eu acho que o Paris Saint-Germain é um time mais equilibrado sem o Neymar. É uma decisão que seria impossível o técnico tomar, mas que foi tomada por ele, né, de tirar um dos jogadores do trio, e eu acho que um dos jogadores do trio a sair não poderia ser o Mbappé, porque ele é quem corre, é um time feito para correr. Mas sem o Neymar, sem o trio, na verdade, sem o trio, não sem o Neymar, coincidentemente foi sem o Neymar, mas sem o trio, o Paris Saint-Germain fez o melhor jogo na temporada contra o Olympique de Marseille, jogando de contra-ataque, dando um passo atrás, tendo mais jogador para roubar a bola, e eu acho que isso é o que eles vão tentar fazer contra o Bayern de Munique. Fiquem ligados nas redes da TNT, porque a gente vai postar uma entrevista que, quando esse vídeo sair, se bobear, eu já fiz a entrevista, mas enfim, para vocês saberem como é que funciona o processo de criação.
Tô gravando esse vídeo pela manhã, à tarde eu vou entrevistar o Julian Nagelsmann. E eu já tenho as perguntas mais ou menos na minha cabeça, de que eu quero perguntar para ele sobre o equilíbrio do Paris Saint-Germain, sobre como jogou, sobre como que o Bayern vai fazer contra esse time que contra-ataca, mas eu acho que aí talvez esteja a chave do jogo. O Bayern naturalmente ataca, especialmente na sua casa. Nessa temporada são 14 jogos em casa, 10 vitórias, só tomou gols em 6 jogos, mas não jogou com um time com poder de fogo do PSG. Quando pegou, por exemplo, o Barcelona, teve chances, muitas chances de tomar gols, não tomou porque o futebol de vez em quando tem dessas coisas. Então acho que o Bayern de Munique acaba sofrendo um gol, mas eu também sei que o Bayern de Munique vai marcar, esse time sempre marca. E a defesa do Paris Saint-Germain é muito convidativa a sofrer gols. O Nantes, quando apertou um pouquinho, fez 2. Então acho que o Paris Saint-Germain vai dar passinho atrás, vai jogar um pouco mais humilde, sem ser tão protagonista. O Bayern vai ser o protagonista do jogo, mas vai querer roubar Mbappé, roubar Messi, Mbappé. Eu acho que essa é a chave do jogo do Paris Saint-Germain. A dica que eu dou aqui para vocês é que ambos marcam e sai mais de 2,5 gols. Tem essa preparada, não precisa criar a aposta não, tem essa preparada. Ambos marcam e mais de 2,5 a 1,73. Olha que assim, são muitos eventos aqui para acontecer, né? Os dois têm que marcar e um deles ainda tem que fazer mais de um gol. E o valor nem é tão alto, então assim, é algo esperado mesmo, que seja um jogo de gols, que seja um jogo de troca de golpes, que os dois marquem mesmo. A expectativa é essa e a minha expectativa também. Eu acho que o Bayern de Munique vai ganhar do Paris Saint-Germain. Eu acho que é um jogo para 2-1, 3-1 Bayern de Munique. Mas eu vi pouco do PSG com esse time mais competitivo, com esse time passinho atrás, com esse time que vai contra-atacar. E os 20 minutos que teve pós-entrada do Mbappé em Paris, porque ele entrou mais ou menos aos 60, mas tiveram 10 minutos maus do Paris Saint-Germain naquele jogo. Os 10 primeiros minutos com o Mbappé em campo são ruins. O Donnarumma faz umas 2, 3 defesas, cara, para o Bayern matar o confronto. E depois disso, o Bayern para de contra-atacar bem, para de atacar bem, e o Paris Saint-Germain passa a roubar a bola e colocar o Mbappé para correr. E os últimos 20 minutos do Paris Saint-Germain são até para empatar a partida. Então, pensando no jogo contra o Olympique de Marselha e pensando nos 20 minutos finais contra o Bayern, o que é uma amostragem muito pequena, eu acho que o Paris Saint-Germain pode surpreender aqui em Munique. Estatisticamente e coletivamente não convida a pensar isso. Se a gente for pensar racionalmente esse jogo, é pensar que o Bayern de Munique é favorito a ganhar. Também não acredito que seja um atropelo, porque esse time do Bayern não está para atropelar todo mundo toda hora. Então, eu acho que o Bayern de Munique ganha por uma diferença que não seja tão grande, não acho que vai ser uma goleada, mas eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Então, eu colocaria um 2-1 ou 3-1 se fosse placar exato, coisa que eu nunca faço aqui como dica. Como dica, simplesmente que os dois vão marcar e vai sair mais de 2,5 gols. Mas eu acho que é um jogo muito interessante. Vai ser muito interessante ver um PSG que vai aproveitar, dadas as circunstâncias, a ausência do Neymar, a melhor coisa que ele pode fazer, que é tentar roubar a bola, que Messi consiga armar os contra-ataques para Nuno Mendes e Mbappé. Não só Mbappé, tá? Porque o Mbappé vai terminar as jogadas, mas tem muita bola, que Mbappé fica entre lateral e zagueiro, puxa por dentro para puxar um pouco de marcação e a bola é para o Nuno Mendes do lado. E aí o Nuno Mendes cruza para o Mbappé. Por exemplo, contra o Bayern, aquele gol anulado foi assim. Então, olho no Nuno Mendes nesse jogo também. É isso, meu povo. Estão dadas as dicas e as minhas análises também, né? As dicas são boas, mas eu acho que eu vim aqui para falar de futebol principalmente. Minha análise dos 4 jogos dessa semana da Liga dos Campeões. Lembrando, para quem quiser jogar, joga para se divertir, joga para deixar o jogo mais interessante, não perca o controle. E o link para se inscrever tá aqui embaixo na Pináculo. É uma outra dica que eu dou para vocês, porque é quem eu indico. Tá falado, meu povo? Um beijo para vocês, bons jogos. E, bom, eu não vou fazer um terceiro vídeo no dia para falar de Dortmund e Chelsea, mas amanhã de manhã, na quarta-feira de manhã, tem vídeo falando de Dortmund e Chelsea, porque já falei de Neymar, tô falando desse, senão eu não faço outra coisa da minha vida que não seja postar vídeo para vocês. Um beijo, gente. Bons jogos. Tchau.